a ideia era falar um pouco da reação enorme que teve aí em Portugal quando se noticiou que o presidente Lula iria para uma celebração no parlamento de Portugal, dia 25 de abril, é uma data para celebrar a Revolução dos Cravos, e teve uma baita reação aí dos portugueses, né? Enfim, por que você podia contar um pouco o que aconteceu e explicar por que teve isso por aí? Ora bem, é um episódio um pouco confuso e rocambolesco. No essencial, o grande problema foi que o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, creio que vocês aí chamam Assuntos Exteriores, João Cravinhos, esteve em Brasília e fez uma conferência de imprensa em que anunciou que o presidente Lula iria discursar na cerimónia oficial do 25 de Abril. Portanto, é um dos feriados políticos mais importantes em Portugal. Este ano comemoramos 39 anos desde a Revolução dos Cravos e seria a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro iria discursar perante o Parlamento português. Ora, qual é que foi o problema? É que o ministro disse isto sem ter autorização do Parlamento português para o fazer. E isto, obviamente, criou aqui imensas ondas de choque que levaram, inclusivamente, a que esse convite tenha sido, imagino eu, retirado e o presidente Lula, eventualmente, irá participar nas cerimónias, mas não irá discursar na cerimónia oficial do 25 de Abril. E o grande problema que causou foi, desde logo, um problema institucional, porque o Parlamento português é que tinha que fazer esse convite e nada tinha sido decidido sobre esse assunto, mas alguns partidos, designadamente o Chega, que creio que vamos falar também sobre este partido, é um partido de direita radical populista, anunciou que iria fazer uma manifestação no Parlamento, mas mesmo partidos mais moderados, como os liberais, anunciaram que se o presidente Lula discursasse na cerimónia oficial de 25 de Abril, eles iriam abandonar o hemiciclo e, portanto, corria o risco o presidente Lula de falar para uma Assembleia meio despida. Porquê é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros português resolveu anunciar isto? Bom, a história é um pouco mais longa, não sei se temos tempo. Não, claro, fique à vontade. Vamos lá ver. O presidente Marcelo, o presidente português, esteve aí no Brasil em julho do ano passado, numa altura, portanto, antes até do início da campanha eleitoral. E quando esteve aí em julho, resolveu ir visitar o antigo presidente Lula. Ele nem sequer era ainda oficialmente candidato. Isso causou um enorme embaraço diplomático e o presidente Bolsonaro, na altura, recusou-se a receber o presidente português. Não foi uma visita oficial, mas foi um pouco estranho. Em todo o caso, isto mostra que há relações próximas muito boas entre o atual presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e também o presidente brasileiro, Lula da Silva. Aliás, não deixou de ser também um pouco caricato que o próprio primeiro-ministro português, António Costa, que é primeiro-ministro há 7 anos, envolveu-se na campanha eleitoral brasileira, gravando um vídeo de apoio. Ele disse que o fez a título pessoal, mas é um pouco estranho, não é? Nas relações internacionais, ver um primeiro-ministro em funções a gravar um vídeo de apoio a um dos candidatos uma eleição presidencial, que foi, como vocês sabem muito melhor do que eu, tão disputada no Brasil. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos o presidente português em julho, em funções, a visitar um potencial candidato às eleições presidenciais, Lula da Silva, e depois já, creio eu, em outubro ou novembro, o próprio primeiro-ministro a envolver-se na campanha eleitoral. Não foi o único político português a envolver-se. André Ventura, que é o líder do tal partido de direita radical populista Chega, também gravou um vídeo de apoio, mas desta vez a Bolsonaro. Mas não exerce nenhum tipo de funções executivas em Portugal. Daqui se pode ver que há uma relação de enorme proximidade, quer do primeiro-ministro, quer do presidente português. E é preciso também explicar que em Portugal nós não temos um sistema presidencial, temos um sistema semipresidencial, portanto temos uma bicefalia no poder executivo, um primeiro-ministro, um presidente da República. A política externa é dirigida pelo governo, pelo primeiro-ministro, mas o presidente da República também tem funções protocolares, representa protocolarmente o Estado nas nossas relações externas. E, portanto, entretanto, o que é que acontece? O presidente português vai a Brasília no final do ano para a posse do presidente Lula.
Aliás, o Presidente Lula já cá tinha vindo a Lisboa numa primeira visita com o Presidente eleito, foi a primeira visita ao estrangeiro que fez, foi passar aqui por Portugal. E o Presidente português resolveu ir à tomada de posse do novo Presidente brasileiro e foi aí que anunciou que o Presidente Lula iria fazer a sua primeira visita oficial a Portugal, justamente durante os dias 22, 25 ou 26 de abril, e obviamente isto vai coincidir com o 25 de abril, com a cerimónia do 25 de abril. É evidente que quando o Presidente português diz que o Presidente Lula irá a Portugal durante estas datas, ele refere, vamos comemorar o 25 de abril, seria interessante incluir o Presidente Lula nas comemorações. O Presidente Marcelo não disse que ele iria discursar perante o Parlamento na cerimónia oficial. Quem disse isso, entretanto, foi há 2 semanas o Ministro dos Estrangeiros, e o grande problema foi aí, justamente na circunstância do Presidente Lula poder estar por cá, não é, durante esses dias, não é um Presidente brasileiro, uma visita de Estado, mas coincidir com uma cerimónia muito importante para o ano político português. Não havia precedente nenhum ter um chefe de Estado estrangeiro. Também é preciso dizer que esta Revolução Portuguesa de 74, o Brasil não teve qualquer influência na mesma, e, portanto, muitos partidos não acharam piada nenhuma este anúncio por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Entretanto, a questão ficou resolvida porque se decidiu que o Presidente Lula não vai discursar na cerimónia oficial e, portanto, o Ministro dos Estrangeiros foi desautorizado, mas virá cá. E não se sabe ainda muito bem que tipo de cerimónia ele irá participar no dia 25 de abril. Mas todo o episódio foi este. Agora, isto também é reflexo nas reações que tivemos, das manifestações contra o Presidente Lula, na reação do Partido de Iniciativa Liberal, que foi o partido que ficou em 4º lugar nas eleições legislativas que tiveram lugar em janeiro de 2021, de dizer que iria abandonar o hemiciclo, mostra também que o Presidente Lula não é uma personagem unânime por Portugal, não obstante ter relações pessoais muito próximas, quer com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer com o Primeiro-Ministro português, António Costa.